dia, torcedor regatiano. Eu sou Edivaldo Chapéu e é sempre um prazer imenso trazer conteúdo para vocês. E está no ar mais uma edição do Café Regatiano para alimentar o nosso regatianismo diário nesse domingo. Sexta-feira, o Clube de Regatas Brasil entrou em campo para enfrentar a difícil equipe do Coritiba. O Galo, que precisava da vitória para continuar com chances maiores de acesso, porém trouxe um empate que só o fim da competição é quem vai dizer se foi importante ou não este empate. A situação do Clube de Regatas Brasil ficou ainda mais emocionante, se assim podemos falar. Estamos a 4 pontos do G4, restando apenas 3 rodadas para o fim desta difícil, complicada e maluca Série B. Mas a pergunta que eu quero deixar para você, amigo regatiano, é a seguinte: você ainda acredita neste acesso? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu quero saber e respondo a todos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Lembrando sempre que o teu like e o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. O Café Regatiano vai oferecimento ao caldo de cana do seu crowd, localizado no bairro da Levada, aqui na parte baixa, em frente ao Mercadinho Mega Max. Melhor preço, melhor atendimento. Caldo de cana do seu crowd, inclusive daqui a pouco estarei passando por lá para tomar aquele caldo topado, hein, gente? Também quero informar a vocês que eu tenho o melhor pacote de IPTV. Para você que gosta de ficar por dentro de tudo aí no futebol, não quer perder nada dessas competições que estão em reta finais, eu tenho o maior e melhor pacote para você. Também tem séries, filmes, tudo aí, desenhos para criançada. Então, se tem interesse, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em disponibilizar o melhor e maior pacote de IPTV para o torcedor regatiano. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós, né? O CRB que fez um jogo difícil, um jogo duro contra a equipe do Coritiba na sexta-feira. Não conseguimos a vitória, é verdade, mas somamos um ponto na competição. A rodada 35 teve continuidade e alguns resultados chamam a atenção. O empate do Criciúma fora de casa contra a Ferroviária foi bom para o CRB, já que o Criciúma não vence, né? E está no momento de oscilação na competição. Teve também um confronto entre Goiás e Atlético Paranaense. Esse já no sábado, esse jogo. E o Goiás, jogando na Serrinha, jogando em casa, acabou saindo derrotado para o Atlético Paranaense. Aí não foi tão bom, já que torcíamos por empate, mas também não foi tão ruim assim, né? Também teve no dia de ontem Avaí 2, Atlético 1, e o Avaí volta a sonhar com acesso, apesar de ser muito difícil. Hoje teremos continuidade também da rodada 35, o Amazonas enfrenta o Cuiabá. Aí o interessante seria que o Cuiabá não vencesse este jogo, né? Ou empate, ou uma vitória do Amazonas, que seria maravilhoso. Tem o Remo enfrentando a equipe da Chapecoense, também aí torço para o empate, ou que algum deles vençam e possa disparar. Dessa forma, ficaria apenas 2 vagas em aberto, já que quem vencer nesse confronto direto encaminha muito bem o acesso para a Série A. Hoje também tem Operário e Vila Nova, e o fechamento da rodada é amanhã com América Mineiro e Novo Horizontino, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. A situação do Clube de Regatas Brasil é a seguinte: estamos a 4 pontos do G4. Isso porque o Atlético Paranaense venceu, né? Foi a 56 pontos e é o primeiro clube ali dentro do G4. Se houvesse empate, o Goiás ficaria no G4 e ficaria com os mesmos 56 pontos. Então, hoje nós estamos com a mesma distância quando iniciamos a rodada. 4 pontos de diferença para o primeiro clube dentro do G4. Só que o Atlético Paranaense, teoricamente, tem 3 jogos mais fáceis. Eu falei teoricamente, porque na prática não é bem assim. Essa Série B ela é muito louca, muito confusa, né? O Atlético Paranaense, na próxima rodada, vai enfrentar a equipe do Volta Redonda, que está brigando contra o rebaixamento. Na outra rodada, a rodada 37, ele vai jogar contra a Ferroviária fora de casa. E na última rodada do campeonato, a 38ª, o Atlético Paranaense vai jogar na Arena da Baixada contra o América Mineiro. Então, são 3 equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Pode ser mais fácil, mas eu acredito que ele vai pegar 3 equipes que estão brigando por algo no campeonato. Então,
eu vejo aí uma certa dificuldade. Devemos ficar atento ao fechamento desta rodada. O jogo Remo e Chapecoense ainda pode ser interessante para o CRB que haja um vencedor. E esse vencedor seja a Chapecoense. Por quê? Porque o Remo tem 3 difíceis confrontos pela frente. Embora hoje o acesso dele pareça muito bem encaminhado e ele joga em casa contra a Chapecoense e é muito provável que vença o seu jogo, mas o ideal seria ou um empate, né, gente? Como eu já falei, mas se houvesse um vencedor que fosse a Chapecoense. Porque o Remo vai enfrentar na rodada seguinte, aí vai para um jogo fora de casa. Ele enfrenta o Novo Horizontino, jogando fora de casa, e depois ele vai enfrentar o Avaí, jogando também fora de casa. E vai encerrar a sua participação contra o Goiás. Então, assim, são 3 jogos bem difíceis para quem está buscando o acesso. O Novo Horizontino ainda está nessa briga. O Avaí, mesmo que com poucas chances, mas continua sonhando, embora é muito difícil e pode dificultar a vida do Remo. E o Goiás, acredito que vai chegar até a última rodada brigando por este acesso. Então, se tiver de haver um vencedor nesse jogo, que seja a Chapecoense, que aí ela já encaminha o seu acesso e ficarão 2 vagas em aberto. Esta é a minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo, caros amigos regatianos. Outro jogo que nós devemos ficar de olho é o jogo do Novo Horizontino contra o América Mineiro. Isso porque o Novo Horizontino ainda vamos enfrentar ele na última rodada. Então é importante secar o Novo Horizontino, né? Ele vai jogar contra o América Mineiro fora de casa, né? O América Mineiro ainda buscando somar pontos para livrar de vez de qualquer risco do rebaixamento. E na próxima rodada ele tem um jogo difícil contra o Remo, né? Então é importante que o Novo Horizontino não vença. Se ele perder, ótimo. Se ele vencer, aí a situação fica um pouco mais complicada. Por quê, Chapéu? O Novo Horizontino vencendo, ele vai a 58 pontos. Então ele entraria no G4 e talvez a distância, talvez não, a distância do CRB para o G4 aumentaria mais, no mínimo, mais 1 ponto. Nesse caso, por quê? Se houvesse o vencedor no jogo Chape e Remo, ficaria 57 pontos ali o primeiro clube dentro do G4. Então, a distância seria de 5 pontos. Se caso os dois empatarem, a distância vai aumentar para 6 pontos. Lógico, com o Novo Horizontino vencendo o América Mineiro fora de casa. Então, tirar 6 pontos de 9 é muito difícil. Então, essa rodada tem que continuar dessa maneira, com o CRB a 4 pontos do G4, porque aí ficam uma maior possibilidade, né? Ficam melhores as chances do Clube de Regatas Brasil. Lógico que vai depender muito destes 2 confrontos do CRB dentro de casa contra Operário e Vila Nova. E aí, meu amigo, não há outro resultado que o CRB não tenha que buscar que não seja a vitória nesses 2 jogos. Qualquer outro resultado fora disso aí dá adeus de vez. E aí esquece possibilidade de acesso. O que já está difícil vai ficar praticamente impossível, né? Então, não há outro resultado a se buscar contra o Operário e contra o Vila Nova. Somente a vitória interessa. Para continuar com chances reais. Para continuar vivo no campeonato e chegar na última rodada brigando ali com um sonho vivo, brigando contra o Novo Horizontino. O mês mais decisivo da Série B chegou, novembro. Em novembro, agora é tudo ou nada para o Clube de Regatas Brasil. Temos 3 jogos a fazer, os 3 últimos jogos da Série B. E vamos ter que ser perfeitos nesses jogos, vencer os 3 jogos, ter 100% de aproveitamento. No mês de outubro, o Clube de Regatas Brasil não foi derrotado. Fizemos 6 partidas com 3 vitórias e 3 empates. O Galo terminou o mês de outubro invicto. Então é muito nítida a crescente do Clube de Regatas Brasil nessa reta final. Embora pareça de forma tardia, né? Mas o CRB não foi derrotado no mês de outubro e tem se recuperado. Tem melhorado seu desempenho, né, na competição. Atuando fora de casa também. O Clube de Regatas Brasil está invicto a 3 jogos jogando fora de casa. Também de forma tardia. Quem sabe? Só o final da competição é quem vai dizer isso lá no jogo contra o Novo Horizontino. Se foi de forma tardia ou não. Mas o CRB tem
melhorado, tem crescido nessa reta final, e isso é um ponto a se destacar, pois isso é muito importante nesta briga pelo acesso, mesmo que esteja muito distante, muito complicada a situação do Clube de Regatas Brasil. Eu quero destacar aqui também, eu pude assistir a entrevista coletiva do treinador Eduardo Barroca e quero destacar aqui algumas falas dele, né? Ele que sempre faz questão de enaltecer o seu trabalho, o seu elenco, né? A força do grupo regatiano, e falou mais uma vez sobre a entrega dos jogadores, né? Que sairia não satisfeito se visse que o seu grupo de jogadores não houvesse se entregado, né, não tivesse lutado, mas não foi isso que aconteceu contra o Coritiba. Foi uma equipe muito bem organizada. O CRB fez um bom jogo, uma boa partida. Se tivesse de haver um vencedor, este seria o Clube de Regatas Brasil, né? CRB, dentro daquilo que, da sua estratégia, dentro daquilo que o jogo ofereceu, foi muito bem a sua maneira de jogar. Então, o Clube de Regatas Brasil, pela maneira que jogou, fez uma boa partida, e o Barroca fez um bom trabalho na sexta-feira. Né, e ele falou isso, né, da entrega, da luta deste elenco, né, não só nesse jogo, mas em toda a competição, e também falou muito, né, na sua entrevista coletiva pós-jogo sobre o apoio do torcedor. Ele falou que os jogadores acreditam, comissão técnica acredita, direção do clube acredita, e agora é a hora do torcedor. Uma mobilização do torcedor. A fala do Barroca, você vai dizer, cara, mas não dá, não vai subir mais, está muito difícil, está muito complicado, está muito distante o acesso, só um milagre. Mas o papel do torcedor sempre foi apoiar acima de tudo, independente da situação do Clube de Regatas Brasil, né? E o Barroca fala sobre 4 fatores que tem que estar alinhados, né? Que é os jogadores, que são os principais responsáveis, a comissão técnica, a direção e o torcedor. E ele fala desta semana que antecede o jogo contra o Operário. Que, então, para o torcedor, né, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Na verdade, ele está chamando o torcedor. E o torcedor regatiano, ele precisa entender o seu papel às vésperas desses 2 jogos dentro de casa. Não só o torcedor, mas também a direção, né? Dá para ver que a comissão está bem aliada em relação a isso, a comissão técnica, os jogadores nunca chutaram o balde, não jogaram a toalha ainda, mas o torcedor, ele tem que chegar junto agora. Não é torcedor regatiano fazer festa, oba-oba, não que o acesso tá perto, não é isso, não é se iludir, é o papel do torcedor mesmo. São nessas horas que devemos apoiar, mostrar a força do torcedor regatiano. Como, Chapéu? Não é só se mobilizando para ir ao estádio, sim, isso é muito importante, mas precisamos apoiar este grupo de jogadores pela entrega, pela luta. Isso é inegável. O que o Barroca falou na entrevista é inegável, não podemos negar isso. Esses caras têm se entregado, têm se sacrificado, muitas vezes estão jogando aí no seu limite. A gente vê alguns jogadores que criticávamos hoje desempenhando muito bem seu futebol. Então, está na hora do torcedor fazer algo mais, mostrar o seu amor incondicional ao Clube de Regatas Brasil. Eu sei que o torcedor, a gente não tem que cobrar nada. Tem feito o seu papel na temporada, mas agora vamos fazer o algo mais. Está na hora da gente ir no CT, mostrar para esses caras que estamos juntos, estamos fechados com eles nessa reta final, nesses 2 jogos dentro de casa. Vamos ao CT, diretoria. Um treino aberto aí para a torcida comparecer, levar faixas, levar o batuque lá, cantar, apoiar o clube lá no treino aberto. Seria muito bacana isso, a força do regatiano. E no jogo contra o Operário e Vila Nova, aí sim a diretoria tem que saber convocar esse torcedor. Fazer uma casadinha nos ingressos, colocar um preço acessível, o sócio-torcedor para levar um acompanhante, encher a casa, entupir de canto a canto o estádio Pelé. O lado visitante lá, provavelmente não vai ter torcida visitante, nem do Operário, nem do Vila Nova. Se houver, são poucos torcedores. Então, vamos topar de canto a canto. Ocupar aquele espaço também do visitante e mostrar a força do torcedor regatiano. Não há resposta melhor para dar este grupo. Não é conformismo com a situação, apesar de ser difícil ainda a briga pelo acesso. Não é se iludir. Se trata de apoio incondicional ao Clube de Regatas Brasil. E isso nós sabemos fazer. Precisamos entender o momento.
E a hora pede isso, o momento pede isso, o apoio do Regatiano. Vamos acreditar como está sendo essa Série B para nós. Uma mistura de emoções, uma mistura de sentimentos, mas sempre vivendo jogo a jogo. Para quem sabe, torcedor, no fim, a gente chegar lá em Novo Horizonte brigando por esse acesso. Se vencer o Novo Horizontino, está na Série A. Se vencer e torcer por um resultado, um tropeço, está na Série A. Então eu quero, ao menos, chegar vivo. E eu tenho certeza que você também tem esse sentimento de chegar na última rodada contra o Novo Horizontino com chances reais de acesso. É isso aí, torcedor regatiano. Obrigado a você que vai assistir ao vídeo, que vai se inscrever se não for inscrito, deixar o seu like aqui, é muito importante para o nosso crescimento. Fique atento à programação do canal, por isso que é importante também, eu sempre peço para que você ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Amanhã eu estarei de volta com mais uma edição do Café Regatiano. E vamos ligar o secador, ativar o modo secador, secar os adversários aí no término dessa rodada aí, para o CRB continuar com chances reais de acesso. No mais, me despeço de vocês. Bom dia a todos, ótimo domingo. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais!